Graças e paz, igreja. Glória a Deus. Eu quero louvar a oportunidade, louvar a Deus, por essa oportunidade. Parabenizar a comunidade evangélica Árvore de Vida por esses 14 anos. Agradecer esse casal de pastores abençoado que me deu esse privilégio de estar aqui com vocês nessa data festiva. Eu acho que já são uns 4 anos que eu tenho vindo aqui e é sempre um prazer e uma alegria. Tá? Deus abençoe vocês. Estou com Moisés, que vocês já conhecem, já veio aqui algumas vezes, apesar que a memória dele não está boa. Ele falou, não lembro. Falei, rapaz, você já veio aqui umas 2 vezes, mas a gente vai, na verdade, eu vou levando ele em tantas igrejas que não posso nem cobrar dele que ele se lembre, né? E está comigo também a Beatriz, a minha noiva, faz assim. Nós noivamos tem 30 dias por aí e vamos nos casar no ano que vem, lá para março, abril. Orem por nós, tá bom? Obrigado. Fui abençoado, saí da fila. Deus é bom, né? Só o tempo de arrumar aquilo que é necessário para poder nós casarmos. Por gentileza, Romanos 11. Romanos 11. Está ótimo aqui o retorno, tá? Está maravilhoso. Pode manter dessa forma aí. Romanos 11, 33 a 36. Eu vou pedir que você deixe a Bíblia aberta. Antes de fazer a leitura do texto, deixa eu fazer só mais um anúncio. Quando terminar o culto, eu vou estar ali fora. E eu trouxe aqui a minha mais nova obra, que é uma enciclopédia teológica pentecostal. Das outras vezes que vim aqui, eu vim com os livros do Sermão do Monte, né? Inclusive tem um para sair ainda que está atrasado, mas vai sair. Só que eu entrei nesse projeto aqui em parceria com o pastor Nerildo Acioli, que é um pregador conhecido no Brasil, e a gente criou esse produto. Então, é uma enciclopédia. Então, por exemplo, você tem aqui geografia, tem tudo aqui. Samaria, Betel, Jerusalém, história, arqueologia, doutrina do Antigo Testamento, doutrina do Novo Testamento, Jesus, Espírito Santo, dons espirituais, por exemplo, sábado, circuncisão. Então, é uma enciclopédia. É uma obra que você não apenas lê, mas é uma obra de consulta. Principalmente para quem tem ministério, é importante, tá bom? São quase 400 páginas, são 370, mais a bibliografia, são umas 390 páginas, tá? Provavelmente, quando eu vier de novo, dificilmente eu vou estar com essa obra, porque eu não peguei muitas quantidades, é uma obra mais cara do que a outra obra. Então, muito provavelmente não vou estar com essa obra. Se quem desejar, custa R$ 89, tá bom? Pode usar o cartão de crédito. E quem comprar, eu vou dar uma aula do meu curso gratuita, seja que curso for, pregação, sermão do monte, etc, etc. Agora vamos para aquilo que é importante, que é a palavra de Deus. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, vocês bem sabem que a epístola de Paulo aos Romanos, ela é um tratado teológico, ainda que ela tenha uma estrutura de carta, não é? Você tem no Novo Testamento 2 epístolas que têm uma estrutura de um tratado teológico, Romanos e Hebreus. Hebreus mais ainda, porque Hebreus não tem essa característica de carta, o remetente se apresentando os destinatários e etc. A carta aos Romanos tem isso, mas a carta aos Romanos é o texto onde mais aparece a teologia paulina. Vários temas importantes são tratados: redenção, ressurreição, perdão, graça, misericórdia. E Paulo, ele vem aqui nos capítulos anteriores falando sobre a salvação de Israel. Haveria Israel sido abandonado por Deus? Aí Paulo vai explicar que nem todos aqueles que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Ele vem tratando desse tema. E ele vem falando de coisas tão profundas, ele vem falando de coisas tão poderosas, que no versículo 33 ele começa a cantar. Como assim começa a cantar? Ele começa a cantar. Esse texto aqui é um hino. Na verdade, há vários hinos dentro das cartas. No capítulo 8, quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós?
também é um hino. Aquele texto de Filipenses, né, que sendo em forma de Deus, que eu preguei aqui uma vez, também é um hino. E esse texto aqui também é um hino daquela época que Paulo, ele coloca no meio da carta. Então ele vem pregando, vem explicando, vem ensinando, e no momento, né, vocês estão me ouvindo bem? Então, e no momento, ele vem entendendo coisas tão profundas, e falando coisas tão profundas, que no versículo 33 ele começa a cantar, começa a louvar, começa a adorar. E ele começa o texto dizendo assim, ó. E o que é ó? Ó é uma exclamação de espanto. Ó é uma exclamação de deslumbramento. Ó, numa tradução de hoje, seria uau. Uau! Paulo vem falando, o Espírito Santo vem usando ele vem olhando para a graça de Deus, para a glória de Deus, para o poder de Deus, e de repente ele para de escrever, ele olha para Deus e diz, uau! E o que eu quero dizer aqui nessa noite, nesses 14 anos da comunidade Árvore da Vida, que vocês têm que continuar com o mesmo deslumbramento do começo, o mesmo maravilhamento. Ou seja, eu não posso acostumar com a fé, eu não posso acostumar com o culto, eu não posso acostumar em ser templo do Espírito Santo, porque muitas vezes o tempo vai passando e a gente perde esse maravilhamento, a gente perde esse deslumbramento, a gente perde esse encantamento, e a nossa vida espiritual, a nossa devoção vai se tornando comum, vai se tornando banal, e estamos na igreja como estamos em qualquer lugar, e estamos orando como se estivéssemos falando com qualquer pessoa, mas nós não podemos deixar essa chama se apagar. Quando você vem para o culto, você precisa manter essa chama de deslumbramento. Sabe aquela primeira vez que você viu o seu filho na maternidade, que saiu do seu ventre, e aí você olhou para aquela criança e disse uau. A primeira vez que você viu aquela que se tornou sua esposa, seu esposo, e você disse uau, Jesus me abençoa. A primeira vez que você levantou a mão e sentiu o poder do Espírito, e você disse uau, que coisa maravilhosa. O primeiro dia de trabalho, o dia que você pegou o diploma da faculdade, e você ficou maravilhado, deslumbrado, é preciso manter isso. Não deixe que o primeiro amor esfrie, não deixe que as coisas se tornem mecânica, mas continue tendo com Deus esse encantamento, esse deslumbramento, porque quando tu chega na presença de Deus, é como Deus disse a Moisés, descalça a sandália dos teus pés. Esse lugar não é lugar comum, esse lugar é um lugar de deslumbramento, esse lugar é um lugar extraordinário. E Paulo vai trabalhando e ele sente esse deslumbramento, e ele diz, uau, ó, profundidade. Paulo diz, como Deus é profundo, como a doutrina é profunda, como a graça de Deus é profunda. Nós vivemos um tempo de coisas rasas, vivemos um tempo onde as pessoas não querem ter profundidade na vida, são relacionamentos que não são profundos, são amizades que são rasas, são relacionamentos afetivos que são rasos, são devoções que são rasas. A gente muitas vezes quer ficar no raso, mas Paulo diz, ó profundidade, meu querido, aleluia, Deus é profundo, Ele é infinito. Quando lá no livro de Ezequiel, a visão que o anjo vai mostrar a Ezequiel, no livro de Ezequiel, número 4, significa totalidade. Ele vai orar e vai dizer assim, vem profetizar, vem dos 4 cantos, ó Espírito. Então o 4 é totalidade, e ele vai fazer a primeira medição, e vai dizer, entra, e o profeta entra, e a água bate no tornozelo, e ele mede mais 1000 côvados, e bate no joelho, e ele mede mais 1000 côvados, e bate no lombo, e ele mede mais 1000 côvados, e ele tem que passar nado. Que a tua vida espiritual seja profunda. O caminho que Deus tem para a comunidade Árvore de Vida é continuar num caminho de profundidade. Não deixe as tuas orações serem superficiais. Aquela oração que é bater ponto quando vai dormir, que está quase morrendo, já não lembra nem o que está mais orando ali. O último momento, a hora você está mais cansado, entrega com profundidade.
Eu não estou falando só de tempo, eu estou falando de entrega na oração. Faça o teu trabalho com profundidade no Senhor. Faça a tua adoração com profundidade. Ou seja, tudo que você for fazer para o Senhor, tudo que você se envolver com o Senhor, vá no profundo. Ó profundidade da riqueza. Deus tem mais intimidade, mais amor, mais presença, mais graça, mais poder. Não fique com as águas nos artelhos, não fique com as águas no joelho, mas vá mais profundo. Muitas das vezes nós ficamos numa superficialidade, num relacionamento superficial, num relacionamento domingueiro, num relacionamento distante, aleluia. Mas Deus quer que a gente se aprofunde, chegue mais perto. Paulo vai se aprofundando com Deus, ele diz, nossa, como é profundo, como é distante, como é grande, como dá para ir longe com Deus. Infelizmente, nem todas as igrejas estão compromissadas com profundidade. Muitas igrejas pregam um evangelho superficial, raso, aonde é só a porta, é só a bênção, é só a vitória. Mas vocês foram edificados, e vocês têm se prosperado, e vocês têm conquistado, e vocês têm feito a obra de Deus com profundidade, declarando o conselho de Deus, e de tu é profundo, a graça dele é profunda, o perdão dele é profundo, o poder dele é profundo. Então, ó profundidade. Não fique numa vida superficial espiritual. Sabe quando a gente está por estar? Ele diz, ó profundidade da riqueza. Como Deus é profundamente rico. Ele está falando de sabedoria e de ciência. Ele olha para Deus, ele olha para a salvação, ele olha para tudo que Deus fez. Ele diz, tu é profundamente sábio. Deus sabe o que faz. A comunidade, a árvore da vida está debaixo da soberania divina, debaixo da sabedoria divina. A tua vida está debaixo, você não é mais sábio que Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deixa Ele te guiar, deixa Ele apontar os caminhos, aprenda dEle. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Aprenda de Deus e seja sábio também. Busque sabedoria, porque Ele é profundamente sábio e Ele é rico em sabedoria e em ciência. E apenas isso? Não. Deus é rico em bondade. Riqueza fala de abundância, de falta de escassez. Então o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com um Deus rico. Não te falta bondade. Você não precisa trabalhar até você desenvolver um burnout desesperado, achando que vai faltar alguma coisa, porque Deus é bom e Ele vai prover. Você não precisa perder noites sem dormir, tomar remédio, ficar com insônia, ansioso, preocupado. Descansa na bondade de Deus. Deus é bom. Terrivelmente bom, maravilhosamente bom, e Ele é rico em bondade. Ele dá e dá e dá e dá e nunca falta. Ele é rico em perdão. Se você falhou, se você pecou, se você errou, a riqueza do perdão de Deus está sobre a tua vida. Confessa, deixa, recomeça, porque Ele é rico em perdão. Ó profundidade da riqueza, Ele é rico na provisão. Deus proveu até agora 14 anos e vai prover. 14 é um ciclo, 2 de 7, e Ele vai prover mais 14, e até Jesus voltar, vai haver provisão e não vai faltar. O capitão na porta pode duvidar e dizer, nem que Deus abra a janela no céu, vai ter comida suficiente para todo esse povo comer, mas o profeta vai dizer, tu vai ver, mas não vai tocar. E com 4 leprosos, Deus vai usar 4 leprosos para trazer toda a provisão que Israel necessita. A nossa provisão não está ancorada na economia do país, a nossa provisão não está ancorada nos commodities, a nossa provisão não está ancorada no índice da Ibovespa. A nossa provisão está ancorada na bondade de Deus. Ele é rico. E Ele provê. Ele é rico de alegria. Por isso não vai te faltar.
Mesmo no momento em que a tristeza vier, em algum momento, mas logo depois, Ele vai te enriquecer, como diz o texto em Romanos, o Deus da esperança vos enriquece em esperança. Tudo que nessa noite houver escassez na tua vida, eu quero dizer, há uma riqueza de Deus, as janelas do céu estão abertas, Ele já declarou o orvalho do céu, já declarou a chuva do céu, e tudo aquilo que você precisa no nome de Jesus. Ó profundidade da riqueza, como tu é profundamente sábio, ó profundidade do conhecimento. Paulo vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você pode não saber nada de neurologia, eu também não sei, mas eu sei o que é mais importante, eu conheço Cristo, e nele está escondido os tesouros da sabedoria e da ciência. Há muita coisa que você não sabe, na verdade, a maioria das coisas você não sabe. Eu sei muita coisa sobre a Bíblia, mas eu não sei nada sobre construção civil, eu sei muito pouco sobre medicina, eu não sei nada sobre, eu sou um profundo ignorante, mas eu estou em Cristo, e em Cristo todos os tesouros estão escondidos. Por isso o homem, considerado mais ignorante que seja, quando ele está em Cristo, a sabedoria de Deus ofusca a sabedoria dos homens. O conhecimento que você precisa para ser salvo não está nas cátedras da faculdade. O conhecimento que você precisa para ser salvo não está em nenhum lugar, a não ser na simplicidade do Evangelho. E não há riqueza maior do que saber que quando o teu corpo descer à sepultura, como todos nós desceremos, a nossa alma descansará no Senhor, nós dormiremos no Senhor e estaremos com Ele, e quando Ele vier, nós ressuscitaremos com Ele. Aplauda ao Senhor. Aqui é uma reunião de pessoas enriquecidas. Você é muito rico. Se eu disser para alguém assim, olha, eu vou depositar 15 milhões na sua conta hoje de manhã, mas amanhã você não vai acordar. Eu tenho certeza que a pessoa vai dizer, muito obrigado, eu não quero os 15 milhões. Então, por que às vezes a gente acorda triste, acorda aborrecido, acorda cansado, acorda achando que a vida é ruim, porque é mais um dia que o Senhor te deu. Ou seja, um dia de vida vale mais do que qualquer dinheiro que você possa ter. Ou seja, Ele já te enriqueceu com o que é mais precioso. Ele te deu a vida e a vida eterna. Quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, Deus é mistério. O que é sondar? Os cientistas mandaram para o espaço várias sondas para poder sondar o universo, sondar as estrelas. E a sonda, ela viaja e vai muito longe, e tira foto, faz vídeo, e manda as informações para a Terra. Mas mesmo com as sondas, eles não conseguem desvendar os mistérios do universo. Porque cada porta que abre, eles veem que tem mais 20 portas para abrir. Por exemplo, eles descobriram que mais de 90% do universo é constituído do que eles chamam de matéria escura. E eles não têm a menor ideia do que é a matéria escura. Ou seja, o que eles conhecem é em torno de 10% do universo. Conhecem assim, em parte. A maior parte do universo, eles não têm a menor ideia do que é. E aí Paulo, quando olha para Deus, ele diz, quão insondáveis são os teus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor? O que eu quero dizer? Deus é mistério. Ainda que Ele é revelado, ainda que Ele é conhecido. Mas a Bíblia diz, conhecei e prossigai a conhecer o Senhor. Você nunca sabe o suficiente sobre Deus. Você nunca recebeu o suficiente de Deus. Há sempre mais graça, há sempre mais poder, há sempre mais para conhecer, porque Ele é insondável os seus juízos. Não tente compreender como Ele trabalha, porque você não vai compreender. O escritor diz que é misterioso o caminho do barco no mar, e é misterioso o caminho da cobra na penha, e é misterioso o caminho de Deus. Porque se Deus pudesse ser medido, não seria Deus. Se Ele pudesse ser quantificado, não seria Deus. Se Ele pudesse ser decifrado, não seria Deus. Porque Ele está além da nossa compreensão. Então há muita coisa que você não vai entender.
Há muita coisa que você não vai compreender, e é para isso que serve a fé, porque eu não sirvo a Deus porque compreendo todas as coisas, eu sirvo a Deus porque Ele se revelou para mim, eu creio nele, naquilo que eu posso alcançar. A Bíblia diz que Ele habita na luz inacessível. Quando Paulo ora, diz: Paulo, eu estou falando de Paulo, uma das mentes mais brilhantes, Deus levou ele no terceiro céu, falou com ele coisas inefáveis, e quando ele fala de Deus, ele diz: eu não consigo te sondar, eu não consigo entender tudo, eu não consigo compreender tudo, porque insondáveis são os teus juízos. Você não vai entender muita coisa que Deus vai fazer na sua vida. Há muita coisa que você não entendeu naquele momento e foi entender depois. Não ande pela sua compreensão, ande por fé. Deus não pode ser sondado. Deus, Ele não vai revelar tudo para você. Ele vai dizer: só caminha. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. A árvore de vida, ela tem projetos, ela tem uma projeção, ela tem uma ideia, mas o caminho de Deus é inescrutável. O que eu estou querendo dizer? Que a gente faz caminhos, mas é o Espírito que guia. Aleluia. E a gente tem que estar sensível à voz do Espírito. Paulo diz: eu vou para Mísia. O Espírito Santo diz: não vai não. Paulo diz: então eu vou para Bitínia. O Espírito Santo disse: não vai não. Aí Paulo disse: então eu não vou ficar para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui e vou orar. Aí Paulo orou. Aí de noite apareceu um varão com uma roupa macedônia, um varão da Macedônia, numa visão, e disse: passa a Macedônia e nos ajuda. Eu sei que a árvore de vida tem muita coisa projetada na mente, mas o que o Espírito Santo está querendo dizer é o seguinte: deixe sempre espaço e liberdade para o agir do Espírito, porque o Espírito sempre tem coisas novas. Talvez coisas que não passaram pela cabeça de vocês, Deus vai mostrar. Não só sobre a igreja, mas sobre a vida também de vocês. Ou seja, deixe o Espírito guiar, porque o caminho de Deus é inescrutável. Você acha que vai para a esquerda, Ele diz: vai para a direita. Você diz: mas para a direita vai dar errado. Ele diz: não, é lá que vai dar certo. Aleluia. Você acha que vai subir, Ele manda descer. Porque os nossos caminhos não são os caminhos dEle. Os nossos caminhos, os seus caminhos são mais altos, e os seus pensamentos mais altos. Não é o caminho que você quer, o caminho que você traçou, o caminho que você pensou. Os caminhos dEle são inescrutáveis. E Ele levou essa igreja 14 anos por esse caminho. O caminho do Evangelho, o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Quão sondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Aí agora ele vai começar a falar: quem? A ideia de Paulo diz assim: ninguém é como ele. Quem é como ele? A resposta retórica é: ninguém. Quem compreendeu a sua mente? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele tenha que recompensar? O que ele está querendo dizer assim: quem é como o nosso Deus? Ninguém é. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Quem é como tu entre os deuses, glorificado em santidade, admirável entre os louvores e que opera maravilhas? Ninguém é como ele. Quando Jesus fez aquele milagre e antes perdoou o paralítico, olharam e diz: quem é este que perdoa pecados? Lembra aquele deslumbramento? É você lá disse: quem é ele? Eles andavam com ele e diziam: quem é ele? Quando houve a pesca maravilhosa, Pedro disse: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Quando houve a tempestade, ele disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E os discípulos que andavam com ele disseram: quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é como o nosso Deus? Quem é como ele, que segura as águas na palma das suas mãos, que segura a areia do mar na palma das suas mãos? Quem é como ele que fundou a terra? Quem é como ele que encerra o vento no punho? Quem é como ele que estendeu o céu como cortina e chama cada estrela pelo seu nome? Aleluia! Ninguém é como ele é incomparável. Quando Paulo está olhando, está dizendo: quem é como ele?
Quem? Quando a gente olha para Deus e vê quem Ele é, há dois sentimentos que tem que brotar em nosso coração. O primeiro, da humilhação. Quando eu entendo quem Ele é, toda soberba, toda arrogância, toda altivez cai por terra. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Jó achava que conhecia Deus, e quando ele teve um encontro, uma epifania, uma revelação de Deus, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tu és maravilhoso, tu és extraordinário. Aleluia. Humilhação, quebrantamento, humildade. Quem é como Ele? Ninguém. Então qual é a nossa postura como servos? Uma postura humilde. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Deus opera na fraqueza dessa igreja. Deus opera na pouca força. Porque é quando eu sou fraco que eu sou forte. Por quê? Porque aí quando eu sou fraco eu abdico da minha força. Aí a força de Deus pode agir na minha vida. Mas quando eu me acho forte, eu quero fazer na força do meu braço. Mas não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Se permita ser fraco. Se permita ser débil. Se permita ser limitado. Descanse no poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu vejo quem Ele é e vejo quem eu sou, eu digo: Senhor, como Deus perguntou ao profeta, poderão reviver esses ossos? E ele nem teve coragem de dizer, ele disse: tu sabe, ou seja, o que tu disser, eu coloco o amém embaixo, tu o sabes. E aí Deus disse: profetiza. Ele disse: tu mandou profetizar, eu profetizo. Aleluia. E quando ele profetizou, o vento veio e houve um reboliço e o milagre começou a acontecer. Quem é como tu? E aí ele chega na parte final. Ele vai concluir, ele se deslumbra, ele pergunta quem é como esse Deus. E aí ele vai concluir, ele diz: porque dele tem duas ideias, dele Jesus. Primeiro, de posse, ou seja, soberania, senhorio. A comunidade evangélica, árvore de vida, tem um Senhor, tem um dono. E Ele é Cristo, cabeça da igreja, o cabeça do corpo. E Ele é dono por dois motivos. Primeiro, porque Ele criou a igreja, edificou a igreja. Porque tu és Petros, pedaço de pedra, Pedro, fragmento de rocha. Mas sobre esta pedra, sobre mim mesmo, sobre a rocha principal, sobre a pedra de esquina, sobre a pedra de ângulo, eu construirei a minha igreja. Aleluia. Essa igreja está edificada em Cristo. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão. É dele, porque ele edificou, ele construiu. Eu sei que essa igreja tem uma data de fundação, tem uma ata, tem um dia que começou no cartório, mas ela foi edificada em Cristo. Por isso as dificuldades podem vir, mas as portas vão estar abertas até Jesus voltar, porque esse rebanho tem um pastor humano, mas ele tem um sumo pastor. Essa igreja tem dono, e ele é dono porque ele comprou, porque não foste com coisas corruptíveis que foste comprado da vossa maneira de viver. Não foi com real, não foi com dólar, não foi com euro, não foi com ouro, não foi com diamante, mas com o sangue imaculado de Cristo Jesus, dele e dele. Ou seja, posse e origem. A tua vida tem origem nele. Você não é um acidente, um combinado de aminoácidos que misturou e tal, e veio o gás tal, e aí por acaso a gente está aqui. Não, a tua vida se origina em Deus, você é filho de Deus. Tudo que você vive se origina nele, tem origem nele. Aquela gargalhada que você dá com teu amigo tem origem nele. O abraço que você dá no filho e sente aquela coisa gostosa tem origem nele. O beijo que você dá no companheiro, na companheira tem. Ou seja,
Tudo que você vive tem origem nele, vem dele e é dele. Não começa na gente, não parte da gente. Ah, que fui eu que comecei isso. Ah, que fui eu que comecei aquilo. Começa em Deus, eu não comecei nada, aleluia. Começa no Senhor. Porque quando eu sei que tem origem nele, eu sei que termina nele, ou seja, não depende de mim, porque aquilo que começa no homem, termina com o homem. Aquilo que começa no homem, quando ele desce para a sepultura, vai com ele, termina, a glória termina, o diploma termina, o dinheiro termina, os bens terminam, mas aquilo que começa em Deus, a gente desce, mas aquilo permanece. Se a igreja tivesse começado em Pedro, tinha acabado, começado em Paulo, tinha acabado, começado em Lutero, tinha acabado, começado nos pioneiros, tinha acabado, mas como começou em Jesus, a gente vai, e a igreja vai continuar. Tem origem nele, e a posse é dele, tudo começa nele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada foi feito. Então, primeira ideia é dele, posse e origem. Segunda ideia, e aqui estou caminhando para o fim, por ele. Dele, começo, origem, posse. Por ele, meio, caminho, processo. Começa nele e continua nele. Ele é o início e ele é o meio. É no nome dele, é por meio dele, é através dele, porque em meu nome os enfermos são curados, é por ele, aleluia. Quando pregamos, pregamos debaixo do nome dele. Quando oramos, oramos pelo nome dele, através do nome dele. Quando impomos a cura, é pelo nome dele. Quando expulsamos demônios, é pelo nome dele. Quando louvamos, quando adoramos, quando oramos, é tudo por ele. Ele é o veículo. Eu vim para cá de carro. O carro foi o veículo, o carro foi o meio que me trouxe aqui, aleluia, mas ele não foi a origem, eu não comecei no veículo, o veículo não é a origem, aleluia, o veículo é só o meio que me trouxe, mas Deus não, Deus é a origem e Deus é o meio, aleluia. Como é que essa igreja vai continuar? Como começou? No nome dele. Como é que se ganha almas? No nome dele. Como é que se faz a obra? No nome dele. Tudo é no nome dele. Porque só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo, homem. Porque baixo do nome dele, todo o joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Porque o nome dele é o nome sobre todo o nome. Porque não foi José e nem Maria que deram, mas Deus que disse: Gabriel, diga que é Jesus, que significa Iavé, e o Senhor é salvação, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. É pelo nome dEle. Você está orando por alguém da sua família? É pelo nome dEle. Você está buscando prosperar? É pelo nome dEle. Você tem desejos e sonhos e projetos? É pelo nome dEle. Coloca sempre o nome dEle na frente. Aonde você for, você vai dizendo: é no nome de Jesus, é pela graça de Jesus, é pelo poder de Jesus. Nunca coloca o teu nome, porque o nosso nome é fraco, ele é débil, ele não consegue realizar nada, mas é através do nome dele. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome receberão dons espirituais. Dele origem, por ele caminho, e para ele destino. Dele origem, por ele caminho, processo, para ele, destino. O veículo é o meio. Eu vim de carro, mas o veículo não era o destino. O destino era aqui. Mas Deus não. Eu saio dele, eu me movo por ele, eu caminho por ele, eu faço por ele, através dele, e eu volto para ele. Ele é o início, ele é o meio, e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. A igreja nasce do coração de Deus, nasce do Espírito Santo, vive por Ele, através dEle, pelo nome dEle, e volta para Ele. Dele, para Ele, é destino, propósito. Por quê? Por que pregamos? Para Ele. Por que adoramos?
para Ele. Para onde nós voltaremos? Para Ele. Ele é o destino. Não é a nossa glória, não é o nosso nome, não é o nosso trabalho, é o trabalho dele. Às vezes a gente até diz, o meu ministério, mas não é o meu ministério, é o ministério dele. É o trabalho dele, aleluia. É o trabalho dele. Ele diz, roga ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é dele, o trabalho é dele, ou seja, o destino é dele. Aí a pergunta que eu tenho que me fazer é, o que eu estou fazendo é para ele? Ou é só para mim? É só para que eu possa olhar e dizer, nossa, eu consegui, eu abri a empresa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Faça para Ele. As tuas questões emocionais, espirituais, financeiras, em relação à obra de Deus, o destino é Ele. E sabe por que o destino é Ele? Porque a Bíblia diz que Ele há de voltar. E quando Ele voltar, a igreja vai em direção a Ele. Nós saímos dele, nos movemos por Ele e estamos indo em destino a Ele. O nosso destino não é outro. Quando eu saí da minha casa, o meu destino não era outro. Eu podia ter tido algum problema e não ter chegado, mas o meu destino era um só. E o nosso destino é um só. O nosso destino não é a sepultura fria. O nosso destino não é simplesmente a inexistência. O nosso destino é a eternidade. Nós estaremos com Cristo. E como diz Apocalipse, aleluia, nós vamos sentar naquela mesa e vamos cear com Ele. E vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. E o nosso destino é nele. É para Ele que caminhamos, para nos encontrar com Ele. Louvado seja o seu santo nome. Quem pode aplaudir o Senhor?